Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Leadcast, o podcast da F-Lead. Eu sou a Roberta Rosenburg e eu estou aqui novamente com vocês para mais um episódio do Leadcast, o podcast da F-Lead. Começamos a nossa temporada do podcast 2023 e eu estou muito feliz de estar aqui novamente propondo esse bate-papo com convidados tão especiais. Se essa é a sua primeira vez aqui conosco, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. E se você já é um espectador ou ouvinte do nosso Leadcast, é um prazer ter você aqui com a gente mais uma vez. O Leadcast é um canal de comunicação e conexão com você, que busca saber um pouco mais sobre o desenvolvimento humano, preparo de líderes, gestão de pessoas, cultura organizacional e tantos outros temas muito atuais e importantes para o seu desenvolvimento profissional. Aqui vocês estarão em contato com diversos especialistas dispostos a transformar positivamente a carreira e o mindset das pessoas com a gente. Elas vão contar qual foi o mindset necessário para poder realmente fazer a diferença. A nossa missão aqui é ajudar você, a sua empresa, os seus colaboradores em seus processos de desenvolvimento. Hoje, o tema será o mindset da vulnerabilidade. Para bater esse bate-papo conosco, nós temos aqui hoje o mestre Kiko Campos. 5 anos de carreira, já atuou como executivo, consultor, voluntário e empreendedor. Liderou importantes projetos em empresas como a Nestlé, a VW, Mercedes-Benz, Santander, PepsiCo e muitas outras, além de empreender nos segmentos de HTechs, Agrotechs e HealthTechs. Ama aprender e ajudar as pessoas e usa essa paixão trabalhando na transformação cultural das empresas, com foco especial para os líderes e para a colaboração. Atualmente, ele é diretor sênior de recursos humanos do Carrefour Brasil e ainda sobra tempo para ser esposo da Cris e pai de Pet. Kiko, que carreira incrível, hein? Seja muito bem-vindo ao nosso Leadcast. É um prazer ter você com a gente. Oi, Roberta, muito legal. Obrigado, primeiramente, pelo convite. Muita satisfação em estar aqui contigo. Lendo assim, parece até que eu sou uma pessoa excepcional, mas eu posso garantir que eu sou tão normal quanto você e todas as outras pessoas que todos os dias levantam com muita paixão para fazer aquilo que gostam, aquilo que acreditam, que eu acho que esse é o grande motor que me fez chegar até aqui e que me faz querer ir além, participar de podcasts com pessoas incríveis como a Roberta e que com certeza podemos juntos, né, transformar o Brasil, que eu acho que esse também é um dos pontos que a gente, como recursos humanos, tem como missão de vida. Obrigada, Kiko. Bom, em verdade, é justamente por essa tua humildade, né, e por essa sua energia que você foi, né, escolhido para estar aqui com a gente hoje. A gente quer saber um pouquinho, Kiko, justamente desse ser humano. Eu volto um pouco na sua fala, né, de que, eh, escutando, né, toda essa introdução, a gente acha que somos executivos inalcançáveis, né, e que é uma trilha muito difícil de se chegar, mas na verdade sim, né, teve toda uma trajetória para chegar até onde você chegou, né, com essa energia, com essa garra, com essa conexão do que é que te motiva a acordar de manhã para estar trabalhando, e é justamente isso que a gente quer passar aqui para os nossos ouvintes, né. Entender e conhecer um pouco mais do Kiko. Conta pra gente, Kiko, lá atrás, no seu começo, você já sabia que queria trabalhar com pessoas? Como é que foi o começo da sua carreira? Conta um pouquinho pra gente, quem é o Kiko? Legal, é muito boa falar. Eu particularmente adoro fazer essa reflexão sobre a jornada. Me lembra muito o vídeo do Steve Jobs na famosa cena da formatura de Stanford, Uhum, que ele fala do conectando os pontos, né? Em inglês, connecting dots, que ele fala que muitas vezes a gente não
entende as razões pelas quais a gente está fazendo determinadas coisas, e aí quando a gente olha para trás assim, a gente vai conectando e tudo faz muito sentido, né? Então, assim, falando de uma maneira resumida, eu tenho 48 para 49 anos, e eu venho de uma família que ela tem nesse DNA esse protagonismo, né? Meu pai é um escritor e é um militar, a minha mãe é uma professora, e tive a felicidade de nascer numa família que tinha boas condições para criar a família, tudo, e eu passei a minha infância morando no interior de São Uhum. Paulo, e por ter pai e mãe muito ligados aí na parte de educação, eu fui alfabetizado pelos meus pais, não é o homeschooling que a gente fala, né? Mas eu fui alfabetizado com 4, 5 anos, né? Então, eu muito cedo já escrevia, lia, e tanto que uma cena curiosa, quando eu morava na fazenda, eu morava numa cidade bem no interior do Vale do Paraíba, chamado Roseira, Uhum. e quando eu estava na época, chamava Jardim da Infância, eu já lia e escrevia, eu fugi da escola porque eu não aguentava mais fazer massinha e pintura, e eu queria ler e escrever. Uau. Minha mãe ficou chocada, né? Uma criança sumir da escola, eu literalmente sumi da escola, fui para casa de uma professora. Então, assim, essa minha inquietude, ela vem de muito cedo. Aí meu pai, que era muito ligado na educação, eu fiz uma prova na Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, e eu já entrei na segunda série Nossa. do curso primário, que a gente Primário, né? É. chamava de primário na época. E isso tem uma coisa curiosa, porque a minha vida inteira eu sempre fui o mais novo da turma, Uhum. a vida inteira. E quando você é o mais novo da turma, ela já te força uma série de maturidades, de comportamentos, que hoje, quando eu olho para trás, faz muito sentido eu, desde muito cedo, ter determinadas atitudes, né? Então, quando eu tinha 13 para 14 anos, meu pai me emancipou, porque eu já Uhum. tinha essa coisa de querer fazer, de querer trabalhar, de eu querer ganhar o meu dinheiro. Eu nunca me esqueço, na época chamava ginásio, né? Na sétima para oitava série, meu pai que queria ver meu boletim de nota. Eu falei, mas por que eu tenho que te mostrar o boletim de nota? Ele falou, porque eu pago o teu colégio. Aí eu falei, então tá, vou resolver esse problema. Então, o colegial, na época chamava colegial, eu já trabalhava e eu já pagava o meu colegial. Então, eu trabalho desde os 14, 15 anos, por uma bobagem, que era essa sensação que eu era o dono do meu nariz. Só que Uhum. hoje, quando eu olho esse comportamento, ele já era um pouco do comportamento de empreender, né? Então, eu já tive aos 14 anos, 15 anos, essa percepção de, com o meu trabalho, com o meu talento, ganhar algum tipo de remuneração. Eu pagava o meu colegial, eu desde os 15 anos, eu já tive vamos dizer assim, uma educação financeira, né? Isso também foi muito positivo para mim. Quando eu tinha 22 anos, eu já era sócio de 7 empresas, Nossa. e aí dos mais diferentes setores. Por exemplo, eu estava fazendo um projeto na Nestlé, ninguém queria trabalhar com o negócio abaixo de 4 checkouts, aí eu falei que eu queria fazer isso, aí eu abri uma distribuidora de produtos Nestlé, Isso aí eu você já era formado aí nos 22? Já tinha já, terminado o colegial, já tinha feito já você era fez formado. faculdade de quê? Fiz Que economia, na verdade é que curioso também, eu entrei em 3 faculdades, eu entrei em educação física na USP, direito no Mackenzie, economia na FAAP. Eu fiz as 3 faculdades no primeiro ano, aí depois eu fiquei só com a economia e o direito, aí depois eu parei o direito e fiquei só com a economia. Uhum. Isso, na verdade, significa a minha dificuldade em escolher o que eu queria para a minha carreira. Eu fiz economia, eu confesso, porque era mais perto da minha casa. Uhum.
e porque eu tinha feito colegial na FAP, então eu já conhecia todo mundo, tudo, não porque quero ser economista, não sei o quê. E aí eu apesar de, né, eu entrei no programa na época não era, chamava Trainee de Jovens Talentos da Arthur Andersen, muito legal. Depois de 4, 5 meses eu achei um porre aquele ambiente, aquela coisa de política, de ter que estar terno, de tudo, não sei o que. Saí, fui chamado de louco. Como é que você larga um programa desse? Fui empreender com a minha família, com meus irmãos, aí fui tendo sucesso e fui entrando sócio, e aí eu comecei a ter esse modelo mental de empresas em dificuldades, que eu fui trabalhar num private equity, e aí eu falei, cara, esse negócio então é comprar empresa com problema, e aí eu comecei a trabalhar com isso, só que sem a experiência, 22 anos, 7 negócios, entrei de sócio num negócio que não estava saudável, não tinha feito essa leitura, o negócio quebrou e foi puxando todos os outros negócios, porque eu não tinha essa experiência de blindar, de não fazer mistura de caixa. Bem, moral da história, 22 anos, eu tive esse péssimo momento de quebrar, de puxar todos os negócios para o buraco, de não ter a maturidade, botar imóvel da minha família no rolo, e a minha mãe e meu pai perderem parte dos ativos. Isso para mim foi uma coisa que marcou muito a minha vida e me Uhum. obrigou a ter uma maturidade, né? 22 anos, com uma baita dívida em dólar, na época o dólar era quase 1 para 1. Então, eu acho esse foi um momento muito forte da minha vida. Depois, aos 22, dos 22 aos 32 foi minha época de recuperação, cara, eu garanti que eu devolvi tudo para todo mundo que eu tinha prejudicado. E essa questão, eu tinha a noção que se eu fosse pelo mundo corporativo, eu não ia conseguir ganhar dinheiro suficiente para fazer essa Esse quitação, caixa, né, quitar a essa sua dívida, né. quitação de dívida. E aí eu comecei, com a experiência do que aconteceu, empreender em outros mercados. Tive muita sorte. Em 2008, mais ou menos, eu estava com um negócio, aí chegou um cara que queria comprar esse negócio. Então, isso tudo me ajudou, nesses 10 anos, a comer realmente um pão salgado, e isso me fez ter, como eu posso dizer, muito protagonismo da minha carreira. Eu Uhum. nunca recebi uma proposta de emprego, eu sempre fui atrás de tudo. Interessante isso. Conta um pouquinho disso pra gente. Porque, assim, em verdade é curioso, porque hoje você está com um executivo, né, do É, Carrefour, mas numa ninguém nunca posição me de liderança. ofereceu esse cargo aqui. Ok. Então, como foi, né? Então eu comecei a ter esse lado, com essa experiência de empreender, comecei a trabalhar em projetos de turnaround. Aí, por exemplo, eu trabalhava numa consultoria de RH, posso falar, na Right Management. Eu estava fazendo um Uhum. projeto de treinamento de liderança. Aí eu conheci o CFO do grupo Volkswagen. Ele falou, cara, você tem um perfil legal, você não quer trabalhar para mim, dedicado aqui, para desenvolver a liderança aqui no grupo? Eu falei, pô, legal, vou sim. Aí conversei lá com as sócias da Wright, comecei a trabalhar lá dedicado. Aí lá eu conheci um cara de Balance Scorecard. No final eu estava tocando o projeto de Balance Scorecard no Brasil, e aí eu comecei a entender um pouco mais da parte de estratégia. Aí eu estava fazendo um projeto numa consultoria de RH aqui, aí os donos falaram, pô, você não quer fazer o projeto de estratégia? Cara, moral da história, eu virei diretor, na época era Lab SSJ, a gente fez um plano estratégico, a Lab virou a maior empresa de educação da América, juntou com a Fero. Aí eu quis ir para outro plano, fui fazer turnaround numa outra consultoria de RH, fui CEO dessa consultoria de RH, da Across. Aí também chegou 2 anos, eu falei, cara, eu quero ir para outro negócio. Aí eu, junto com os amigos, abri uma startup na Califórnia, e aí lá comecei a entrar num mundo muito diferente de startup. Aí eu liguei para uma pessoa que eu conhecia para vender
as nossas soluções. Essa pessoa era a Kátia Porto, que na hora ela era a VP de RH da United Health Group. Aham. Ela falou que estava saindo, que ela estava indo para um outro movimento, aí ela me ligou quando ela estava lá, você não tem uma pessoa com essas características para fazer o turnaround do grupo Big, ex-Walmart? Aí eu falei, cara, eu topo, eu iria, mas, cara, eu não tenho grana para te pagar. Eu falei, cara, não se preocupa com isso, eu quero essa experiência. E aí eu fui para o grupo Big para ser diretor de talento, cultura, recrutamento e seleção, não sei o quê, não sei o quê. Aí lá no grupo Big foi comprado pelo Carrefour. Eu falei, putz, então acho que agora acabou, não sei o quê, vou voltar para o mundo de startup, não sei o quê. Eu recebi o convite para vir para cá. Eu estou fazendo um ano agora de Carrefour. Então, Aham. assim, o que eu quero dizer com isso, né? No paralelo, eu nunca parei de dar aula, eu nunca parei de investir. Então, eu continuo investindo na área de agro, numa startup que é uma fazenda vertical, que está um sucesso, a gente está indo muito bem. Na área de saúde, a gente tem uma startup que cuida de doenças ligadas a Alzheimer, então é um projeto muito legal. Bacana. E a outra startup é na área de RH mesmo, é uma plataforma gratuita de feedback. Para mim, feedback é um negócio que eu vejo hoje aqui no mundo corporativo, quanto isso é escasso. Então, moral da história, eu entendo que é muito bom ser executivo numa empresa tão bacana como eu estou hoje, mas eu não posso deixar que a minha carreira ela seja algo que a empresa vai me dar diretriz e vai impulsionar. Então, eu acredito e digo para qualquer pessoa, a melhor forma de você sonhar é enquanto está tudo bem, né? Porque quando as coisas começam a trovejar, talvez seja tarde para você começar a se mexer. Coisas como manter a tua rede de relacionamento ativa, a tua Uhum. desenvolvimento pessoal, a tua rede de contato. Então, eu nunca abro mão, e nem a minha equipe, dessas coisas, sabe? Eu acho que Bem. eu tenho que dar o exemplo, eu tenho que ser o role model, eu tenho aqui 150 mil pessoas nessa organização que olham para mim como diretor de RH, então eu acho que praticar, e eu adorei na minha última passagem, ano passado, eu estou fazendo um programa lá em SEAD, que em vez de walk the talk, é talk to walk, né? Parar de falar de conceito, parar de falar que eu vou, né, de gerúndio, e ir mais para ação. Então, eu acho que a minha carreira ela é marcada por esse protagonismo, sabe, Roberta? E Bacana. e é muito legal que eu acho que eu sou casado já há 20 anos, e eu acho que outra coisa que ajudou muito na minha carreira é a minha estabilidade emocional e de Uhum. relacionamento, que eu acho que quando você tem um time, né? Eu e minha esposa somos de fato um time que joga junto, eu acho que a minha carreira evoluiu muito por essa possibilidade de eu poder estar aqui trabalhando. Assim, varejo é uma dedicação muito alta, mas ter a retaguarda, ter a compreensão, ter o diálogo frequente em casa, que permita que a gente esteja sempre em sintonia, né? Esse equilíbrio emocional, né, é importante do ser humano, porque nós somos um ser humano, que estamos Integral. por detrás do executivo, do profissional de forma geral, né. Então, às vezes aparecem as características, né, ou a personalidade de formas diferentes, mas ela está ali. E ter esse autoconhecimento, que é muito importante, que eu escuto na sua fala, é muito esse mindset, né, de protagonismo, de desafio, né, de se expor, da vulnerabilidade também, porque Perfeito. não necessariamente você sabia como ia lidar nessas diferentes ocasiões ou oportunidades, né, que para muitos não pareciam uma oportunidade, mas você encarou como uma, né. E eu acho que lá desde o início, quando você entrou, né, nas dívidas, você viu a oportunidade de sair delas, honrar o seu nome e construir essa carreira até aqui, né. Então, eh, hoje você consegue ter esse mindset, continua, né, com essa postura, mas como fazer e como envolver o teu time para que também tenha um mindset não igual, porque eu acho que a gente fala muito de diversidade, a diferença é muito importante, né, mas construir essa conexão com o teu time. Como é que você faz isso?
Qual o teu segredo, Kiko? Olha, aí não é nem segredo, sabe, Roberta? É uma coisa que a gente, ao longo da vida, tem a possibilidade, a felicidade ao estudar, é se deparar com conceitos e com pessoas que nos ajudam, de uma maneira organizada, a estruturar o pensamento, a estruturar a atitude. Eu Uhum, gosto muito, do estilo de liderança do Coase e do Posner, né, que é o livro O Novo Desafio da Liderança, apesar de ter sido lançado nos anos 70, eu uhum, vejo assim como uma estrutura de conceito de liderança que eu acho assim muito positiva. E aí eu queria trazer alguns pontos que é o que eu pratico muito com o meu time. Acho que o bacana. primeiro ponto é ter clareza dos valores pessoais, né? Uhum, É poder dizer ao meu time qual é a regra do jogo, né? uhum, Porque quando a gente fala de confiança, ter um ambiente de confiança, que é uma das coisas que a gente fala muito agora, eu acho que isso parte de ter um bom alinhamento de expectativa. Então, eu, como líder, o que, que eu valorizo? Quais são os meus uhum. valores pessoais? Então, por exemplo, quando você faz lá aquele exercício que é gratuito do Barrett, que você entra lá, responde, parece aqueles testes de revista, mas a hora que Sim. você vê o resultado, você fala assim: uau! Puxa, e quando eu olho, meu valor número um é o humor. Então, a primeira vez que eu me deparei, eu falei, pô, mas isso daí é ruim, né? Quer dizer que eu sou um piadista, né? Que eu sou um stand-up comedy. Não! Quer dizer que o Kiko valoriza o ambiente leve, o ambiente descontraído, que apesar da pressão, a gente dá risada, e eu tento o tempo todo traduzir isso para o meu time. E é muito Uhum. interessante que hoje, por exemplo, eu assumo um papel muito grande de ser um facilitador do comitê executivo da onde eu trabalho. Eu acho que essa minha leveza, apesar de ser um homem de quase 100 quilos, né, essa leveza, ela é muito importante para, durante as conversas de construção de time, de momentos importantes, a situação ela consegue ser digerida, ela consegue ser vivenciada. Então, eu acho que esse esclarecimento com o time é muito importante. Por exemplo, tem coisas que o Kiko não abre mão, né? Então, na minha vida inteira, com as características que eu tive de vida, a questão, né, de pontualidade, de gestão do tempo, por exemplo, eu entrei atrasado aqui para a gente conversar, sabe, Roberto? Eu me sinto muito mal de entrar numa reunião atrasada. E, ao mesmo tempo, eu fico muito chateado, não é bem essa palavra, mas eu fico muito chateado quando alguém entra atrasado, sem me avisar, Uhum. sabe? Então, eu acho que quando você, como líder, você seta seus valores pessoais, suas expectativas, as pessoas já têm previsibilidade de como é o Kiko. Eu acho que isso, São para os acordos, né, o Kiko, eu acho que traduzindo aqui para os nossos ouvintes, né, deixando claro as expectativas que você como gestor tem, né, também escutar, porque parte disso é a sua habilidade de escutar o seu time, colocar, eh, e eu vejo isso muito acontecendo no mercado, né, tem muitos executivos, gestores que entram e assumem um novo time, muitas vezes já formados, e não fazem esse kick-off, né, de conhecer cada um do time, entender, deixar claro as expectativas e capaz de escutar. E os negociáveis, né, então, o que que não é negociável aqui, né, e sempre muito em prol do negócio, isso que eu sempre, falo, porque não é só o jeito do Kiko, a gente está olhando para o negócio no final do dia, né, então para que isso seja realmente a nossa prioridade, como vamos trabalhar juntos, né, isso que eu estou escutando de você. Isso aí. E aí, combinar com o time a governança, a forma com a qual que são esses acordos, esses combinados que a gente vai fazer. Então, por exemplo, a frequência de reuniões um a um, a frequência de reuniões com o time todo, Uhum, a questão de disponibilidade, os do's and don'ts, né, que é o que você falou, o que pode, o que não pode no nosso time. Então, eu acho que quando esse começo da jornada você estabelece esses acordos, porque, óbvio, eu sou contratado
para promover as mudanças que o negócio está requerindo. Então, evidentemente, eu tenho que fazer muitas mudanças, Claro. pessoas, de funções, de tudo. Então, o recado para o meu time é: tem que ter conteúdo, tem que ter profundidade. Claro que a gente tem que ter a inteligência de simplificar a hora que eu jogo para fora isso, mas Claro. os desafios desde o primeiro dia com o meu time foram muito claros. A Uhum. forma como eu atuo, a forma como a gente quer atuar. Então, eu acho que essas. E outro ponto muito importante, que eu acho que as áreas, muitas vezes internas, como RH, elas não comemoram, elas não fazem o marketing da área. E eu acho muito importante não fazer show-off, ficar carejando, né, à torto e direito, mas a gente precisa, porque, vou te dar um exemplo. Poxa, a gente roda uma pesquisa interna para toda a empresa, feita internamente, metodologia própria, custo zero e com uma taxa de aderência de 93%. Uau. Cara, não tem empresa. Eu fiz um benchmark agora em janeiro com uma instituição. Cara, não tem empresas no planeta com 150 mil funcionários que fazem isso. Então, a gente precisa também levar para o time esse orgulho, esse momento de olhar e falar assim: olha quanta coisa legal. Então, eu acho que quando você começa a criar esse ambiente, Uhum. é natural que todo mundo queira fazer parte. Evidentemente, vão ter pessoas que não se adaptaram, que não querem, que é. Mas está tudo certo, eu acho que a gente tem que dar esse poder. Então, quanto mais transparência eu der do que é, as pessoas têm a opção de querer ou não fazer parte desse time. Eu acho que Sim. isso ajuda É, muito. quando você fala, né, porque você expande um pouco isso, quando você fala da tua área, do teu time, deixar claro esses acordos, né, os negociáveis, é uma coisa. Mas quando você hoje está envolvendo todos os funcionários da empresa como um todo, né, isso já expande muito mais essa habilidade dessa comunicação interna, desse alinhamento, da necessidade, porque a gente sabe que quando a gente solta uma pesquisa, né, não necessariamente todos os colaboradores entendem o porquê daquela pesquisa, e aí precisa de um alinhamento muito grande com o negócio, com a operação, né, com os outros líderes, para que todo mundo esteja no mesmo barco. Me parece, pelo que eu estou te escutando, que é algo que você faz bem. Conta o segredo, Kiko, aqui pra gente. O segredo é a liderança, né, Roberto? Uhum, Assim, eu acho que aqui a gente teve a felicidade de montar um comitê executivo, né, o primeiro nível de liderança de pessoas uhum. extraordinárias, de verdade. Eu, pô, tenho quase 50 anos de idade, eu nunca vi uma empresa com uma liderança que tenha tanta sintonia entre pensar e agir. Aham. Eu acho que outro ponto é, por eu ter vindo, né, de consultoria, mais de 20 anos de sala de aula, gostar de fazer isso, as estratégias que nós escolhemos, de, por exemplo, durante todo esse processo aqui, todas as ações do número um do negócio, com os seus diretos e com os diretos, fui eu que fui lá facilitar. Ok. Então, você acaba ganhando um relacionamento com o executivo de altíssima qualidade. Então, hoje Uhum. eu tenho o privilégio de conseguir falar com o número um de cada negócio sem filtro. Então, esse relacionamento que hoje a gente tem, que eu tenho com essas pessoas, elas são muito benéficas para a nossa área, sabe? Porque se Aham. eu tenho uma dificuldade, eu falo lá com o executivo, ele me entende. Então, e aí, poxa, você pensar que eu tenho negócios com 7 mil pessoas, que 100% das pessoas participam de uma pesquisa, de uma atividade do RH. Olha, eu não Não me é pouca coisa. lembro, não, eu não me lembro de ter empresas com esses resultados. Então, e de novo, não é o Kiko, não é o RH, é a liderança do negócio, como você muito bem falou, ter a consciência do que isso que está sendo feito vai gerar de retorno para as próprias pessoas. E eu acho que tem uma outra cereja, né?
a gente tem a felicidade de ter o número 1 do grupo aqui no Brasil, uma pessoa com uma capacidade de comunicação e com uma humildade. Eu nunca vi um grupo que, com esse tamanho, com um número 1 desse jeito. Então, eu digo que é a tempestade perfeita. Eu tenho Aham. o número 1 da organização do grupo com capacidades muito especiais. Eu tenho a número 1 do RH também, e um comércio. Uhum. Quando você olha tudo isso, cara, a minha vida é muito mais fácil. Assim, eu troco com pares de RH que eles têm lideranças muito difíceis que não entendem. Então, aí é difícil, né, Roberto? Você já deve ter Sim. vivenciado projetos maravilhosos. Claro que você vai falar, o cara não dá atenção, o cara não quer. Exato. Aí não vai, né? É, esse buy-in é muito importante, né, do negócio, para que realmente as estratégias do RH funcionem, né, e principalmente no mundo em que a gente está vivendo, aonde o RH ele está se posicionando mais estrategicamente, né, isso é uma mudança nos últimos anos. Eu quando comecei a trabalhar com desenvolvimento, o RH era muito operacional, né, era só folha e pagamento, e não tinha essa entrada, no negócio. Hoje, um grande exemplo dessa mudança, né, são os business partners. Então, a gente também aqui trabalha muito preparando esses business partners, porque a habilidade deles é um pouco diferente, precisa ser um pouco diferente. Ele precisa saber entrar no negócio, se conectar com o negócio e, ao mesmo tempo, vislumbrar as necessidades do ser humano, né, e para que essas equipes elas estejam realmente mais robustas, alinhadas e desenvolvidas, né, Kiko, que é o grande desafio hoje do mercado, que a gente vê. Eu estou sempre em várias empresas, vejo muito isso de perto, né. Você, um pouco lá atrás, comentou sobre o desafio do feedback, né, você falou assim: "Puxa, eu ainda vejo, ainda sinto hoje presente". E de fato, né, então a gente fala de feedback, eu acho que eu falo de feedback há 20 anos. E ainda vejo esse desafio nas empresas, né. Qual a importância desse feedback? Como é que você faz para criar essa cultura de feedback internamente, Kiko? Você falou a palavra crítica, cultura, né? Uhum. Tem gente que não gosta dessa frase do austríaco, que o cultura come a estratégia no café da manhã, né, que nos deixou em 2003. Mas, assim, numa organização de uma cultura de comando e controle, que é aquele provérbio, manda quem pode, obedece quem tem juízo, boleto para pagar, aquelas coisas que a gente ouve. Eu acho que numa cultura de comando e controle, o feedback ele praticamente é zero, né? Uhum. Eu acho que as Sim. pessoas, as pessoas não se sentem confortáveis em dar feedback, né? Então, como que nós podemos fazer para que os times, as organizações, as áreas tenham mais feedback? A gente precisa garantir que a liderança, de fato, seja preparada para receber primeiro, antes de dar, para Sim, receber primeiro, né? Porque a gente tem milhares de livros sobre como dar feedback, mas a gente tem pouco sobre receber, né? exato. E, e é, é igual quando a gente faz curva forçada, né? Então, assim, você precisa ter uma estratégia para habilitar as pessoas, para estimular, para monitorar, e, de novo, é uma questão de cultura. Cultura não é um negócio de curtíssimo prazo. Uhum. Então, você precisa ter uma estratégia para que isso vá gradativamente melhorando e você consiga, ao final de 3, 2, X anos, começar a ter essa cultura. Vamos lá. Pensando aqui onde eu estou hoje, varejo, muito comando e controle, a gente está fazendo várias iniciativas que vão levando as pessoas a ter cada vez mais condições de dar e receber
esse Uhum. feedback. Então, é igual a questão de transformação cultural. Não é fazer uma campanha, não é fazer uma Sim. comunicação, é olhar todos os subprocessos de recursos humanos que abastecem toda a organização, e ali a gente vai alterando os elementos para que essa cultura de feedback exista. Então, por exemplo, eu tenho que ter cultura de feedback com o candidato, eu tenho que ter cultura de feedback entre líder e liderado, mas como é que você vai fazer, puxa, quando um liderado tem um span of control de 20 pessoas? É mais difícil. Talvez a Uhum. gente tenha que praticar. Por isso que parte do que as startups nos trazem de inspiração e de referência, a gente tem que ter coragem para aplicar. Talvez o líder precise fazer uma ação como um hot seat, sentar no meio, responder perguntas, mas o líder para fazer chegar num estágio desse é um estágio de muita confiança, de muita maturidade. Puxa, às vezes é mais fácil fazer uma mentoria coletiva, bota todo mundo lá. Então, por exemplo, quando você habilita um líder a fazer num treinamento, um hot seat, uma mentoria coletiva, uma. Então, você tem que usar, na minha leitura, as experiências de aprendizagem vinculadas ao momento do líder. O que eu acho, por exemplo? Quando você olha o ciclo anual do RH, pô, a gente está agora, fevereiro, boa parte das empresas, com o ano fiscal começando em janeiro, estão fechando o ciclo de 22, contratação de meta 23. Poxa, que ações nós, RH, podemos fazer nesta época? Vamos lembrar da andragogia, ensino de adulto. Uhum. Vai fazer sentido para o líder para que ele aprenda e seja prático. Vamos ensinar o cara a fazer avaliação de potencial. Vamos ensinar o cara, porque eu vejo e eu via Conecta isso. com a realidade dele, né, no momento que ele está, a Você necessidade que ele bota, tem para o time, né. você bota o treinamento de liderança lá em agosto de um tema que o cara não vai usar em agosto. Uhum. Então, talvez, se você fizer em fevereiro um treinamento curto de 2 horas, como avaliar o seu liderado, sabe? Meio como a gente vê lá nos podcasts da vida. É isso que o meu líder quer. Não adianta eu falar de contratação de meta em junho. Sim. Então, as dicas para a gente poder dar feedback com frequência é eu ajudar o meu líder a ter o estímulo na hora que ele precisa, e não como a gente foi educado lá ao longo da vida. Uma hora você vai entender o que é o retículo endoplasmático rugoso lá da biologia. Um dia você Não. vai ter, mas você vai ficar esperando. Agora eu vou usar? Não, agora você não vai. Não, agora você vai. Não, agora. Não, e eu acho assim, um ponto importante aqui também, sem querer te cortar, Kiko, mas é trazer esse ambiente também de segurança psicológica dentro da organização, para que possa ser dado e recebido esse feedback, né, porque o feedback ele não é só para o colaborador, ele também é para cima, ele é para os pares, né, é a cultura. Então, a gente hoje está muito em alta, né, a educação, a preocupação, né, com o emocional, me fugiu agora aqui a palavra, das pessoas, né, mas, essa para se dar o feedback também é importante criar esse ambiente seguro, né. Roberta, desculpa te interromper, eu vou te dar um exemplo. A gente lançou ano passado uma escola de líder para líder sênior, né? Uhum. Diretor sênior da organização. Eu sou o facilitador, porque eu falei, cara, eu preciso dar algumas mensagens que nenhum consultor vai ter a liberdade de falar essas coisas. Não vai, não vai. Uhum. Aí eu tô lá e tinha uma prática lá em São Francisco que era o Fuck Up Night, Uau. né? Que é a noite que você Fala vai falar, tudo. desculpe a palavra feia, você vai falar todas as porcarias que você fez que deu errado. E aí eu criei o momento, com outro nome mais bonitinho, momento campeonato de erro. Uhum. Cara, a dificuldade das pessoas falarem assim, peraí, você está pedindo para que a gente aqui nessa roda celebre uma coisa que deu muito errado. Eu falei, não, 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 não. Eu não estou pedindo para você celebrar. Eu estou pedindo para você trazer e o que você aprendeu com esse erro. É Exato. diferente. É diferente. Cara, é muito interessante, Roberto, porque no começo fica todo mundo constrangido. Daqui a pouco a turma está aliviada,
dando risada e comemorando. Não, o teu foi melhor que o meu. Então, se você quer criar uma cultura que o feedback, e a outra brincadeira que eu faço com os líderes, a gente sempre faz esse treinamento na terceira semana de todo mês, quinta e sexta. Uhum. Eu viro falar assim, se você mandar aqui, você tem um grupo de WhatsApp com o seu time, não tem? Tenho sim. Se mandar agora um WhatsApp para o seu time, amanhã às 8 horas quero dar um feedback para vocês. Como é que vai ser a noite do seu time? 100% fala assim, cara, a noite vai ser horrível, porque foi instalado no mundo que feedback é igual fiz alguma bobagem. Uhum. Então, feedback é coisa ruim. É isso, essa é a cultura que tem. Exato. E quando você fala, dessa noite, né, de aprender dos erros, eu lembro muito do mindset de crescimento, né, porque para Eu você adoro. poder crescer, você precisa ter um mindset de crescimento. O que que significa isso? Aprender dos seus erros, não ter medo, né, tentar. A gente fala muito de inovação hoje, daria um outro podcast para a gente falar só disso, né, Kiko? Com certeza. Mas é importante também as pessoas terem essa consciência que para se estabelecer essa cultura de feedback, a melhor comunicação, para conseguir ter 100% de aderência de uma empresa com milhões de funcionários, né, é importante estabelecer essa cultura, né, uma cultura de que as pessoas entendam que é possível, que o feedback ele não é só negativo, é um feedback de melhora, é um feedback positivo, né. Quantas vezes a gente recebe um feedback do que a gente está fazendo bem? Muito pouco, Muito né. pouco. É um presente, né, Kiko? Eu gosto de falar que feedback é igual a um presente, Ou né, que a gente deve subvalorizado, mas é um baita presente. exatamente, né, que a gente deve receber, assimilar, né, e se a gente está recebendo esse feedback é porque alguma coisa aconteceu por aí, alguma impressão eu estou passando, né, a minha reputação está sendo imprimida por algo que eu fiz e que está chegando do outro lado de tal maneira. Então não tem uma questão de ser certo ou errado, mas é o impacto que está gerando, né. Muito bom. Bom, Kiko, e aqui para finalizar o nosso podcast, que passou tão rápido que eu olhei aqui para o Foram horário e falei: 40 "Nossa, nem vi passando", foi uma delícia conversar com você, sempre é. Né, Obrigado. eu queria que você deixasse um recado aqui para os nossos ouvintes, para aquele que está começando a carreira e para aquele que já está bem estabelecido também, mas que tem os desafios de estar sentado nessa cadeira, nesse mundo que a gente está vivendo de tantas mudanças e que não necessariamente tem o mindset que você tem, né, de desafio e empreendedorismo. Olha, eu acho, eu daria assim, se alguém me pergunta, Kiko, 3 dicas que você dá para uma pessoa em 2023, tanto no começo quanto em qualquer outro estágio da carreira. Eu acho que assim, a primeira dica é o porquê, né? Lembrando o nosso querido Simon Sinek, né? Comece Uhum, pelo porquê, o Golden Circle. Cara, por que que você está fazendo o que você está fazendo hoje? uhum, Porque assim, por que que eu estou aqui, né? Por que que eu estou onde eu estou hoje? O que que eu quero? É muito importante, mesmo que você não tenha todas as respostas, e muita gente vai chegar aos 80 anos sem ter esta resposta, e está tudo certo, não tem uhum, problema, mas a gente precisa se perguntar, cara, por que que eu estou aqui? Por que que eu estou fazendo isso? E essa, como diria lá o Nuno Cobra, né, no Semente da Vitória, essa conexão razão e emoção, para nós brasileiros, ela é muito importante. uhum, Então, acho que o porquê é a primeira coisa que eu falaria para qualquer. Por que que você quer isso? Por que que você está aqui, cara? uhum, Porque outro dia eu estava fazendo aqui o kickoff do programa de trainees, falei, cara, por que que você entrou no programa de trainee? O que que você quer com isso, cara? O que que isso vai fazer? O que que teu coração lá no fundo? Porque se não for por essa voz lá, ai, que papo de RH, eu quero ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro é consequência. consequência. Ser promovido é consequência. Quem só quer ser promovido geralmente nunca vai a lugar nenhum. Então a primeira coisa é o porquê. Uhum, Aí eu diria que a segunda coisa mais importante é você se conhecer, é o autoconhecimento.
E autoconhecimento, turma, não é fazer um dia um exercício, um dia, é um exercício quase que diário. Eu tenho um caderninho digital meu, que eu Uhum. regularmente visito, e eu faço uma coisa que chama-se aprendizagem intencional. Que bacana. Porque ao longo do dia, a gente tem um monte de coisa que acontece, que se a gente não registra, a gente depois não vai lembrar. Então, eu faço digital porque nem sempre estou com papel e caneta, a gente está sempre com esse negocinho aqui. Então, é uma dica que eu dou. Vou te dar um exemplo. Eu acabei de sair, eu cheguei até atrasado aqui na nossa conversa, Roberta, porque eu estava lá numa outra reunião, e aí uma coisa que eu já aprendi aqui nessa reunião que eu acabei de fazer é que mesmo que não seja muito importante, ao final de uma reunião, mande um e-mail com os 3 pontos chaves da sua conversa. Uhum. As pessoas envolvidas tenham esta referência, porque cada um anota coisas diferentes sobre a mesma reunião. Pode ser, Roberta, que as pessoas que estejam ouvindo a nossa conversa aqui, tem gente que vai falar: nossa, que conversa legal, ah, nossa, que conversa chata. É a mesma reunião. Então, a segunda coisa sobre o autoconhecimento é: tenha consciência do que está acontecendo com você, do que você está sentindo, do que você aprendeu. E lembre-se, se nos últimos 7 dias você não deu nenhum feedback, você não recebeu nenhum feedback, a sua cultura pessoal, o que você valoriza de feedback, está pouco estimulado. Então, se Uhum. você é líder, se você passou 7 dias sem dar um feedback para o teu time, eu chamo isso de castigo psicológico. E feedback, como diria aquele livro, Preciso Saber Se Estou Indo Bem, do Richard Williams, não pode ser nem insignificante e nem raso. Então, por exemplo, meu time entregou um material hoje maravilhoso, que eu sei que eles ralaram. Então, muito obrigado pela qualidade do material, eu sei o esforço que vocês fizeram, eu quero agradecer, A, B, C, D, E. Gente, às vezes isso é mais importante que o feedback anual, porque é esse Exato. feedback que vai ajudar o meu time a ter consciência de se eles estão indo bem ou se eles não estão indo bem. Então, como eu falei, primeira coisa, por que você está fazendo isso? A segunda coisa, autoconhecimento. Se você não deu, se você não recebeu nenhum feedback, o teu autoconhecimento está fraquinho. Então não adianta depois você querer ser fera no feedback se você não pratica com frequência. Como qualquer coisa na vida. Por exemplo, eu pego onda. Se eu ficar 3 meses sem surfar, é óbvio que eu não vou me dar bem a próxima vez que eu for. Meu ombro não está bom, minha perna não está boa, a minha leitura do cenário não está boa. Então, a prática. E como relacionamento, você quer ter um relacionamento bom Sim. com a tua namorada, com o teu namorado, teu marido, com a tua esposa, é prática. Se vocês não conversam, vocês não têm conversas difíceis, se vocês não falam as coisas que precisam ser faladas, quando for falar, vai virar um caos. Exatamente. Como teu liderado, como teu E filho, com qualquer pessoa, com qualquer coisa. E o terceiro ponto, não menos importante, é a tua rede de relacionamento. Gente, network não é para fora. Network é para dentro. Aí eu uhum. pergunto para algumas pessoas, eu falo assim: você sabe quem são as 5 pessoas mais importantes para a tua carreira acontecer na tua empresa? Não, não sei. Você sabe quem são? Sei. Você sabe tudo sobre essas pessoas? Você tem um mapa de empatia? Você sabe o que ela gosta de ouvir, o que ela gosta de comer? Não é para manipular, stalkear. Não, é para você ter conexão. Exato, né, fazer o mapa de stakeholders, entender aonde você está, como está envolvido, Poxa, se a gerar essas Roberta é conexões. importante, porque ela é um stakeholder importante para a minha vida aqui na empresa, eu não preciso ser falso, mas eu preciso ter regularidade de conversa, de interação. Eu preciso saber, por exemplo, no LinkedIn da Roberta, o que ela escreve? Ela é Uhum. ativa nisso? O que ela pensa? Então, eu acho que a rede de relacionamento numa empresa
as pessoas estão tão focadas na rotina que não cultivam essa rede de relacionamento. E essa rede de relacionamento é a rede que te ajuda a receber feedback para melhorar o teu autoconhecimento, que te Uhum. ajuda a entender, por exemplo, eu sou uma área de apoio, então eu não faço nada para mim. Eu preciso estar com tempo para conhecer os meus clientes, eu preciso visitar os meus clientes. E não é visita de médico, eu preciso ir lá, eu brinco com o meu time. Quando eu vou numa loja e as pessoas preparam coffee break para mim, é porque eu estou indo pouco na loja. Porque se eu estou com frequência, eu sou um cara do dia a dia, eu não sou visita. Uhum. Então, se eu tenho clareza do meu porquê, por que que eu estou fazendo isso? Se eu tenho clareza do que eu sou e de como eu estou sendo percebido, eu vou poder nutrir e estimular os relacionamentos, porque, por exemplo, o relacionamento também pode ser um mentor informal. Eu, por Sim. exemplo, eu tenho mentores que eles não sabem que eles são meus mentores, mas eu tenho lá, eu vou falar com a Roberta dia tal sobre esse assunto. E aí eu vou lá: "Rô, vamos tomar um cafezinho? Pô, o que que você acha disso? O que que você acha daquilo?". Então eu tô usando o meu relacionamento para retroalimentar o meu autoconhecimento, para então você percebe que no final não é difícil, mas tem que ter essa consciência, né. E a disciplina, né, Kiko? Ah, Olha, isso eu posso te dizer, Roberta, quem me conhece sabe que se tem uma coisa que eu faço, eu acordo todo dia 4 horas da manhã, eu tenho um rito todo dia, eu tomo minha vitamina, eu faço o meu exercício, eu saio do escritório, tá todo mundo fala: "Pô, é legal você trabalhar", e é, mas eu saio de casa 5h30, eu chego aqui 6h30, então eu me preparo, eu faço aula de francês, eu faço as minhas reuniões com a França. Quando a galera tá chegando aqui 8 horas da manhã, Roberta, eu já fiz um monte de coisa. bom, Kiko, eu vou ter que estamos chegando aqui no final, já estão aqui atrás de mim por causa do Ok, nosso desculpa, horário, infelizmente, mas eu queria muito agradecer a presença sua, né, todo o que você trouxe aqui pra gente, a sua abertura, né, a ter essa vulnerabilidade de contar a sua vida lá desde o início, né, e queria também dizer aos nossos ouvintes aqui para que vocês estejam com a gente no nosso próximo podcast, né, o nosso próximo episódio da Leadcast. E caso vocês queiram conhecer um pouco mais sobre a carreira, o trabalho maravilhoso que o Kiko desempenha, basta seguir ele no LinkedIn. Como é que você está no LinkedIn, Kiko? Kiko Campos. Kiko Campos. Excelente. Olha, mais uma vez foi um prazer ter você conosco aqui, Kiko. E se você também aí que está nos ouvindo tem uma empresa e quer bater um papo comigo, né, e ter um apoio de uma consultoria especializada, você pode entrar em contato Eu conosco. recomendo, viu. Muito obrigada. Aqui pelo nosso LinkedIn, eu vou estar como Roberta Rosenburg. Pode nos acompanhar também, a F-Lead, pelas nossas redes sociais, no Instagram, em @f.leadsolutions ou no YouTube, no nosso canal Conexão F-Lead. Kiko, muito obrigada. Obrigado a todos e a todas. Até a próxima. Até a próxima.